Fala galera, então bora lá para mais um vídeo aqui no canal. A gente vai trazer um conteúdo muito legal para vocês, porque é o seguinte, a gente vai construir um multi-agente de WhatsApp. A gente vai conectar no WhatsApp e vai utilizar a ferramenta do Google ADK. A gente vai utilizar essas duas tecnologias para você, por exemplo, criar o seu próprio assistente pessoal de WhatsApp. Já pensou sobre isso? Então, bora lá! Para você que não me conhece, sou o Gabu, criador aqui do canal da Gabu Dev. Então bora lá que hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, que é a integração de duas tecnologias. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a integração do ADK do Google, que é uma ferramenta incrível, facilita muito o nosso processo. E também a gente tem uma integração já feita com o WhatsApp. Então agora só que a gente vai juntar o útil ao agradável para a gente ter um serviço de ADK aqui, porque aí você pode ter múltiplos assistentes e tudo mais. E, além disso, você tem a comunicação com o WhatsApp. Então, a ideia é eu configurar, por exemplo, o meu WhatsApp pessoal aqui no projeto. E aí eu tenho uma conversa comigo mesmo. E aí eu quero, por exemplo, interagir com essa conversa comigo mesmo, do tipo, pedir ele, por exemplo, para criar uma task. Aí a gente pode criar um assistente especializado em criar task, que ele usa o MCP, por exemplo, do ClickUp, que é a ferramenta que eu uso aqui. Então, e aí você pode, por exemplo, integrar com o Firebase, você pode integrar com o Google Calendar. Tem várias opções, tá? Mas aí a gente vai criar aqui pelo menos a base, passo a passo, tá, galera? O vídeo hoje pode ser que se torne um pouquinho mais longo, porque a gente vai fazer passo a passo toda essa parte de configuração, né, de deixar todo o seu setup configuradinho ali para a gente utilizar. Para isso, a gente vai contar com duas ferramentas, né? A gente vai contar com a API Dog, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, e a gente vai contar com a Join Developer, que é a API parceira que a gente está utilizando aqui. Galera, tem como você fazer tudo isso com a Evolution API direto? Tem, tá? Mas no caso, a gente vai utilizar a nossa parceira aqui, porque é muito mais fácil, muito mais cômodo, e às vezes vocês têm os 7 dias gratuitos ali para testar. Então não precisa da complexidade. Mas, caso você já saiba utilizar, né, a Evolution API, vai funcionar da mesma forma, não tem problema nenhum. Mas a gente vai dar aqui alguns passos para facilitar. Então, primeira coisa, a gente vai só relembrar, mas eu vou deixar o cardzinho aqui do vídeo da DK, né, e depois vai aparecer também o videozinho aqui para vocês da API do WhatsApp que a gente utilizou. Mas a gente vai fazer ainda passo a passo aqui, então não tem muito problema se você não tiver assistido os vídeos. Mas eu recomendo pelo menos para você ter uma base ainda melhor para chegar aqui na integração. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a fazer. Hoje, de fato, é um vídeo tutorial, né, que a gente vai fazer, né, de ponta a ponta para a gente ter a integração funcionando. Porque eu acho que seria muito legal para a gente ter o nosso aplicativo integrado no WhatsApp. Principalmente, por exemplo, eu viajo muito, galera. Eu palestro e tudo mais. Porque eu participo do programa do Google, que chama GDE, Google Developer Expert. Então, eu palestro em várias cidades, em vários estados do Brasil ou fora. E muitas das vezes eu tenho ideias de conteúdo e tudo mais. E aí, às vezes eu mando no meu próprio WhatsApp, ou às vezes eu mando, por exemplo, eu abro o app do ClickUp e jogo lá. Mas, por exemplo, se a gente criasse esse assistente, ele poderia ser meu assistente pessoal para funcionar, por exemplo, na minha conversa, ou você pode ativar, a gente não está ativado esse modo na Join Developer, para você utilizar grupos do WhatsApp. Então, com o grupo do WhatsApp, qual que é a vantagem? Você pode, por exemplo, ter um grupo de trabalho ali e você pedir de criar, né, alguns comandos para IA do tipo assim, barra AI. Então, quer dizer que eu vou chamar a AI para processar essa mensagem. Aí você monta a lógica ali no seu back-end e aí você diz para a AI o que você quer. Tipo assim, olha, por exemplo, vamos supor, a gente pode ir guardando as mensagens no Firebase, em alguma coisa nesse sentido, e aí você pode depois mandar um comando para a IA, tipo, resumir e tudo mais, e ela devolve o resumo ali dentro do chat. Então, galera, tem muitas possibilidades, tá? A gente não vai fazer esse nível tão complexo agora, porque a ideia é da gente ensinar quem está do outro lado aqui a aprender a fazer. Então, vamos step by step, e obviamente, né, se vocês quiserem, a gente pode ir evoluindo, né, esse projeto aí, para a gente ter mais funcionalidades. Mas vamos por partes. A ideia é que a gente tem um multi-agente, a gente vai ter um root agent, que ele vai ser responsável por orquestrar aqui
né, os fluxos de mensagens que estão chegando, e aí ele vai escolher, baseado no que chegou ali de demanda, qual agente que faz mais sentido. Vou mostrar para vocês um exemplo do que eu fiz, já de um projetinho, que aí vai dar uma base melhor de como que a gente vai montar essa estrutura. Então, compartilhando aqui a minha tela, eu vou abrir um projeto aqui para gente, que é um projeto que eu estou construindo para ter uma IA para editar meus vídeos, tá? Então aqui, ó, eu criei um agente, ainda o código não está perfeito, né, galera? Mas só queria trazer esse spoiler para vocês aqui. O que acontece? Eu tenho o Root Agent aqui, né, que ele é um gerente da edição de vídeo, e aí ele usa subagentes, né, o agente de corte, de colocar legenda, de revisar. Então, e aí a gente vai utilizar o Python, porque ele é muito mais simples nesse caso para a gente fazer essas configurações, que aí você cria um agente com poucas linhas, você escolhe o modelo que você quer, você dá o nome, a descrição e a instrução que esse agente vai ter. E as ferramentas que esse agente vai utilizar. A gente pode plugar também, por exemplo, um assistente de um MCP, e aí um MCP você conecta com outros serviços e tudo mais. Então, só para a gente começar aqui. Primeira coisa, galera, você tem que ter o Python instalado na sua máquina. Então, se você não tem, coloca no Google do tipo Python install e o seu sistema operacional, siga os passos lá. Tendo isso configurado, aí a gente já começa a nossa brincadeira. Então, a primeira coisa aqui, a gente vai abrir uma pastinha nova. Deixa eu vir aqui. Beleza, aqui a gente vai usar o cursor, até mesmo para facilitar algumas coisinhas aqui para a gente precisar de autocomplete e tal. Mas você pode utilizar a IDE ou o que você achar que faz sentido. Mas vamos lá. Então, a gente já está aqui com tudo isso configurado, né? Com a pastinha aqui criada. Vou abrir aqui o meu terminal. Deixa eu dar um não aqui. O terminal também, se eu não me engano, você pode abrir por aqui, ó. Clicar em terminal e abrir, ele vai abrir aqui embaixo. Com o terminal aqui, a gente vai fazer os trabalhos agora de fazer essas integrações. Então, a primeira coisa, a gente vai rodar esse comando aqui, que é o seguinte, né? Você vai utilizar o Python, né? Ele vai criar um venv aqui para a gente ativar o global ADK somente nessa pasta, né? Somente nesse ecossistema aqui pra gente. Então, beleza. Vamos deixar copiando aqui. Beleza. Então, ele instalou essa pastinha PF aqui, que aí a gente vai conseguir usar um comando chamado ADK create assistente. Eu vou chamar de assistente, mas você pode chamar o seu assistente do nome que você quiser. Mas eu vou chamar desse nome aqui, que faz mais sentido. Então vamos colocar aqui para rodar o comando. Aí ele vai dizer para você escolher os modelos de AI. Eu recomendo, pelo menos para o início, a gente utilizar o Gemini 2.5 porque ele é mais barato para a gente utilizar. Então vamos utilizar o Gemini aqui e vamos utilizar o backend. Vou chamar aqui de Google AI. Eu tenho a minha API Key. E como que você pega a sua API Key? Vamos lá. Você vai vir aqui. Deixa eu abrir aqui. Você vai digitar aistudio.google.com. Vai criar conta, caso você não tenha. Por exemplo, aqui meu projetinho já tem um projetinho funcionando, então eu já estava utilizando. Mas na hora que você cria a conta aqui, você vem nesse Get API Key e você pode criar uma chave. Você vai precisar de ter um projeto no Google Cloud, senão tu vai precisar criar um projeto aqui. Você coloca o nome e provavelmente você vai precisar de... Se for o primeiro projeto que você está criando na Google, você já vai ter, né, alguns créditos. Então, já dá para você usar sem gastar nada. Mas, se você já tiver gastado os seus créditos do Google, aí o que eu recomendo? Você criar um e-mail novo para isso, ou você ativa ali o pagamento, mas a gente vai gastar pouquinha coisa aqui. Mas é isso. Tem esse ponto, né? Precisa colocar alguns créditozinhos para usar. Mas beleza, eu tenho esse projeto aqui, Plantinhas Prod, que eu tô com alguns créditos para mim usar. A gente vai usar ele para fazer aqui, né, toda a nossa integração. Beleza. Ele pediu para colar a API Key aqui. Eu vou só dar um Enter aqui. E aí eu vou colar ela aqui no meu Venv. Então aqui você tem o Google, que eu vou colocar 0, que eu não vou utilizar, e o meu API Key. Eu já tenho ele aqui salvo, vou só copiar e colar aqui pra gente. Pronto, já salvei meu .env aqui, não vou mostrar para vocês. Já está salvo, já coloquei ali e beleza. Então agora a gente tem o nosso primeiro assistente que é criado. O assistente principal sempre é o root assistente, então é esse que está aqui. Ele usa o modelo, você coloca o nome desse assistente e a descrição. Por exemplo, esse assistente é um assistente helpful para questões dos usuários. E responda da melhor forma possível. Beleza, esse aqui é o basiquinho, só para a gente testar, mas aí a gente pode ir melhorando esse prompt, tá? Então a primeira coisa é isso. Depois a gente evolui. Então, beleza. Então vamos deixar aqui, tutorial,
e a gente vai criar uma pasta nova. Por quê? A gente precisa de integrar com o WhatsApp. Para integrar com o WhatsApp, a gente vai criar uma nova API. Então, a gente vai ter o serviço do assistente rodando aqui na nossa máquina e a gente vai ter uma API escrita em Node para a gente conectar no webhook, assim como a gente fez no vídeo lá do WhatsApp. Então, aqui a gente vai criar uma pastinha nova, dá um cd API, a gente dá um npm init. Então, yes aqui, beleza. Ele vai configurar o package.json e vamos criar uma pastinha nova chamada index.js. Aí, nessa pastinha, eu já vou deixar uma colinha aqui pra gente, e aí eu explico cada coisa. É só para ficar um pouquinho mais rápido o vídeo. Eu vou deixar aqui, mas é o mesmo código que a gente utilizou no último vídeo, tá? Eu só mexi em algumas coisinhas aqui e a gente vai passar passo a passo sobre elas. E a gente vai criar um novo arquivo aqui, .env. Esse .env, ele vai ter essas variáveis aqui, ó. Essas aqui a gente pode usar a mesma, a URL do assistente, a URL aqui da Join Developer, o nome, vou continuar chamando Gabu Zap, e aí a API Key, vocês têm que entrar em contato com a Join Developer, pegar a API Key para colocar aqui. Pronto, salvamos a API Key também, então todo o nosso app, quanto o assistente, quanto a API, já estão prontos para a gente conseguir fazer rodar. Agora eu vou explicar o código step by step do que a gente tem aqui no nosso index.js para ficar mais fácil. Então vamos lá. Aqui a gente está utilizando algumas coisas. O .env para a gente carregar as variáveis de ambiente. O Axios, que é o nosso client HTTP que vai comunicar com o nosso assistente e comunicar com a API da Join Developer para a gente comunicar com o WhatsApp. E aí, a coisa mais importante aqui, quando a gente está fazendo esse fluxo do Express, a gente cria uma rota de webhook, que é essa rota que a gente vai dar para o WhatsApp, né, para ele mandar todos os eventos de conversa que a gente está tendo. Então aqui a gente montou o seguinte, a gente colocou um console.log só para ver a resposta que veio do JSON aqui, mas a gente pode remover, que é, essa mensagem veio de mim, essa mensagem aqui é o conversation e o received from, quem que me mandou essa mensagem. Porque aí, qual que é a ideia, né? Como a gente vai mandar a mensagem para nós mesmos, a gente talvez vai ter que modificar um pouquinho a regra aqui. Porque no exemplo que a gente tinha feito se a mensagem for minha, from me, eu não faço nada, né? Eu dou false. Então a gente precisa pensar nessas interações aqui, porque a gente vai mandar a mensagem para nós mesmos no WhatsApp para a gente ter o nosso assistente pessoal. Mas beleza, na hora que a gente começar a rodar, a gente adapta o código aqui. Vamos tirar esse console aqui. E aí basicamente eu recebo a mensagem do WhatsApp, traduzo aqui, né, para esse message, e eu pego e mando para a IA processar essa mensagem. E aí processou essa mensagem, eu devolvo a resposta dessa mensagem no WhatsApp. Só que aqui eu estou mandando para o received from. E aí a gente tem que ver se quando eu mando mensagem para mim mesmo, vem nesse mesmo objeto. Mas beleza, a gente coloca um debugzinho aqui, a gente pega. E aí a gente pega e manda a mensagem. Como é mandar a mensagem? É bater na rota /mensagens /enviar texto, o número que a gente quer enviar, o texto aqui e os headers, né, com instance naming, que a gente salvou lá no .env, e a API aqui da Join Developer. Com esses dois dados, a gente consegue reenviar a mensagem de volta pelo WhatsApp. Então, o que acontece? Aqui tem um ponto importante, que no momento que a gente ativar, né, esse fluxo, a gente vai começar a interagir bastante, né, com... Se as pessoas te mandarem mensagem, a IA vai responder. Então, eu recomendo ou você ter um número para isso, ou se você vai utilizar o seu número, fique ciente que você, do nada, pode responder alguém. Aí, o que a gente pode fazer depois é a gente travar aqui, né? A gente mandar uma mensagem, a gente trava aqui para ver se a mensagem... E salva, deixa o seu número aqui fixo, né? No código, e só para o seu número a IA vai responder. Mas beleza, isso aí a gente vê mais para frente, é só um disclaimer. Galera, só uma pausazinha aqui por um ponto importante, que é para a gente beber uma aguinha e daí a gente voltar. Então, galera, espero que vocês tenham gostado, estejam gostando desse tipo de conteúdo, né? Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, comenta o que vocês estão achando e bora lá continuar essa jornada aqui de integração. A gente está quase no final, a gente já configurou tudo aqui certinho, então agora é só alguns passos até a gente subir todos os serviços, deixar tudo rodando e a gente começar a utilizar o WhatsApp. Só por questão de teste eu vou usar o meu próprio WhatsApp, porque eu acho que o meu WhatsApp de testezinho aqui, o telefone descarregou. Pode ser que eu mando mensagem para alguém sem querer nesse processo. Mas beleza, tudo bem. Tudo em nome da ciência aqui, da tecnologia, para a gente conseguir fazer essas integrações. Então beleza, temos o webhook,
Aqui é um negócio que está comentado o seguinte. Agora a gente vai chegar na parte mais importante da integração com o assistente do ADK do Google. O assistente do ADK do Google, ele tem uma rota, né? Ele tem uma API que ele entrega para a gente. Só que para a gente usar essa API, a gente precisa criar uma sessão para ele ficar guardando informações do que você já conversou. Então, por isso que ele cria uma sessão e aí você vai interagindo dentro dessa sessão. Só que qual que é o ponto? Para fazer esse fluxo aqui, seria um pouquinho mais complexo e tal, eu teria que ter um banco de dados para guardar a sessão do usuário, aquele tipo de coisa. Para a gente facilitar, primeira vez que você vai rodar, a gente vai ativar para ele criar uma sessão, usuário 1 e sessão 1, depois a gente comenta e continua utilizando o código. É só um atalhozinho aqui para a gente facilitar o processo, galera. Então, ó, meu telefone até carregou aqui, meu telefone de teste, talvez a gente vai utilizar ele, que aí fica mais fácil. Beleza, deixa eu abrir ele aqui. Então, vamos lá. Estamos com a API aqui pronta, então a gente vai fazer o seguinte, node run, node index, na verdade, npm install, para ele instalar todas as dependências que a gente precisa, e aí a gente vai ter na verdade, ele precisa dar um npm install axios, que a gente só copiou direto aqui, senão ele não vai instalar. A gente tem que colocar o .env e a gente precisa instalar o Express. Com tudo isso instalado, todos esses comandos, a gente vai testar node index.js. Aí a gente precisa fazer a configuração aqui, ó, para colocar ele como o type aqui, ele ser do tipo módulo. Beleza? Beleza. Então ele injetou 4 variáveis aqui, tá funcionando. E daí agora a gente já tem a nossa API rodando. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai no nosso ADK, aí tem um comando que chama API Server. Beleza, aí a gente vai rodar esse comando aqui, ó, pra gente ativar o Venv, por isso que a gente não estava achando. Ó, é o seguinte, galera, a gente precisa ativar o ambiente virtual aqui do Python. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai navegar para path to venv/bin e a gente vai digitar o comando source activate. Pronto. Se tiver escrito o venv antes, quer dizer que está funcionando. Então, a gente vai voltar aqui, dando pontinho, cd 2 pontos, até... Ih, voltei demais. Beleza. Então, agora a gente está dentro da pasta correta. E daí a gente consegue executar, então, o nosso comando aqui para rodar o assistente de AI. ADK server, API server, na verdade. Isso. Pronto. Então, a gente tem a API rodando no 127.001.2.800 e a gente tem o Node rodando aqui, ó. Beleza. Então, vamos colocar um do lado do outro aqui. E como que a gente vai testar essa interação? Eu já configurei aqui pra gente no PayDog, que vai ficar mais fácil. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Beleza. Então, no vídeo que a gente fez, a gente tinha mostrado já a ferramenta da PayDog. Vou deixar aqui o download também para vocês. Mas basicamente a gente veio aqui, você configura, né, a rota aqui, eu fiz os passo a passo. Configurei aqui o esquema só para a gente testar, para simular a chamada do WhatsApp. Configuro aqui também para bater no localhost, que é onde a nossa API está apontando, http://localhost 3000. Salvo aqui, clique em Run e vamos dar um executar. Deu sucesso true. Vamos ver aqui, ó. Ele deu sessão not found. Lembra que eu falei que tinha que comentar lá o código? Então a gente vai vir aqui, descomentar esse código, vir aqui, fechar, dar Ctrl C no terminal, executar novamente e apertar aqui, ó. Aí vamos ver aqui. Ah, tá, porque a gente mudou o nome aqui, ó, que chama assistante. O nome agora tá certo. Precisamos trocar o nome. Vamos rodar aqui novamente para ele apontar para o nome certo. Vamos vir aqui e executar. Ó, já deu certo. Aí ele devolveu, eu perguntei, eu só mandei a palavra string e aí ele devolveu aqui pra gente algumas coisas. Aí agora a gente já tá funcionando. Tanto a integração do agente de AI quanto com o nosso fluxo de webhook. Aí vai entrar uma terceira integração aqui que se chama ngrok. O ngrok é pra gente abrir um túnel da nossa máquina para a internet. E aí dessa forma o serviço da Join Developer vai conseguir acessar esse webhook e fazer toda a integração. HTTP 3000. Beleza, então a gente vai precisar de copiar essa URL aqui para a gente usar na integração lá da Join Developer. Primeira coisa, a gente vai vir aqui e vai criar uma instância, tá? Vou chamar de GabuZap e vai ser o processo dele gerar o QR Code para a gente. Então deixa eu trazer uma tela aqui, base 64. To image, a gente usou esse site aqui, ó. Então a gente vai gerar aqui. Já vou pegar meu WhatsApp aqui, ó. Já vou deixar ele aberto nessa parte.
pra gente não ter problema. Eu falei que dura só 30 segundos, então tem que ser um processo bem rápido de leitura. Beleza, já deixei aqui aberto. Vamos gerar aqui uma instância nova chamada GabuZap. Beleza, QR Code gerado. Vamos copiar aqui rapidão. Show. Vamos colar aqui e vamos ler. Então, beleza. Tô só aguardando aqui ele conectar. Tá demorando um pouquinho. Olha, ele não conseguiu. Vou gerar outro aqui. Na verdade, vamos criar um nome novo, que pode ser isso. Vamos chamar de GabuZap 2 e a gente faz a alteração lá na outra tela. Não tem muito problema não. Beleza, vamos copiar aqui rapidão. Vem aqui, gerei. Linkar o device. Beleza. Então é o seguinte, estamos com o WhatsApp conectado. Vamos pegar aqui a URL do ngrok. Vamos lá na API Dog aqui de configurar o webhook. Vamos aqui executar. Vamos trocar aqui. Vamos corrigir aqui para o webhook. E aqui nos headers, a gente tem uma instância aqui que a gente vai alterar o nome dela. GabuZap 2. Beleza. Então vamos configurar aqui o webhook para apontar para ela. Beleza. Então, estamos aqui com o WhatsApp. Ó, vamos mandar uma mensagem. Oi, beleza. Então quer dizer que o webhook está funcionando. Chegou a mensagem aqui pra gente. Então tá ótimo, beleza. Só que no caso, aqui, ele só está funcionando quando a gente recebe, né, uma mensagem. Então, tanto que se a gente validar aqui, ó, beleza, a gente recebeu aqui a mensagem from me, ou seja, se o from me for igual a false, a gente vai chamar aí a response. Se não, a gente não chama. Então, beleza, eu vou mandar uma mensagem para mim mesmo, que aí a gente vai descobrir isso. Ou seja, aqui no caso, eu estou mandando mensagem para mim mesmo. Então, vamos fazer uma regra aqui, é o seguinte. Se a mensagem tiver sido desse número, a gente vai processar. Tá. Vamos fazer um esquema de só funcionar com o nosso número, é porque aí evita da gente ficar comunicando com outras pessoas no momento que a gente está fazendo esse teste aqui, né? Beleza, então deixa eu colocar aqui. O céu é azul. É o mesmo teste que a gente vai fazer. Vamos ver. Aí ele falou que a sessão já existe. Então a gente vai vir aqui, comentar essa sessão. Ó, deixa eu comentar aqui. Deixa eu dar um false. Ou seja, funcionou, chamou pra gente. Então, vamos testar aqui. Ó. Recebeu a mensagem. Oi, tudo bem? How can I help you today? Beleza. Até aqui funcionou. Né? Então, receive from. Aí aqui eu vou enviar uma mensagem. Vamos ver. Ó, no caso, para funcionar, em vez de a gente usar o G de out, a gente vai usar o G de out. Porque como a gente está mandando mensagem de nós mesmos, a gente vai usar o out. E a gente vai mapear com esse número aqui, ó. Não tem problema, esse número é público, mas não é meu número. É o número da minha hamburgueria, então tá de boa. Já recebe mensagem de várias pessoas. Beleza. É from me aqui, GID, se for esse a gente vai mandar. Então vamos ver se trocando para esse, a gente vai conseguir. Ó, beleza. Ele respondeu aqui, ou seja, como a gente está na mesma sessão, ele está entendendo, né, tudo que a gente está fazendo. A gente só tá com um bug aqui na hora de mandar a mensagem. Deixa eu ver. Mais fácil a gente testar por aqui, ó. Vamos testar por aqui pra gente ver. Deixa eu ver. Ah, eu sei por quê. O instance name tava errado lá no env que a gente tinha feito. Ó, chegou a mensagem. Vamos ver se ele vai conseguir devolver pra gente aqui no WhatsApp. Ó, beleza. Agora deu algum erro. Mais fácil. Ah, o text message foi vazio. Por isso que não foi. Vamos ver aqui porque ele foi vazio. Send message. Recebe o IA response. Ah, a gente só deu console aqui, ó. Beleza, vamos voltar aqui a mensagem. E agora deve funcionar. Galera, as coisas dão errado, né? Faz parte e às vezes não funcionar. Beleza. Ele conseguiu responder. Tá funcionando certinho. Agora a interação aqui, ou seja, a vantagem de a gente usar o ADK é que a gente consegue ter essa informação muito mais precisa, porque ele vai guardando o histórico, né? A gente só vai comunicando ali com ele das interações que a gente fez. Como a gente já tinha feito a sessão, né? Fica um pouquinho estranho, mas beleza, tá funcionando. A gente conseguiu a resposta do que a gente está interagindo. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos incrementar, né, o prompt desse assistente aqui pra gente, para ele ser um assistente pessoal que ele vai resolver, por exemplo, para criar tarefas. Vamos, antes disso, agora que a gente deixou todo o setup funcionando, falei, galera, que esse vídeo provavelmente ia demorar, porque a gente precisava fazer passo a passo cada uma das coisas aqui. Deixa eu puxar o site aqui do Google para a gente ver uma parada bem legal. Aqui, ó, no site, a gente tem algumas coisas interessantes. Que se a gente ver aqui, por exemplo, em Tools for Agents, tem várias coisas. Google Search, Code Execution, API, API Hub, dá várias coisas para você plugar já do próprio Google ou integrar com outras ferramentas. Por exemplo, consigo integrar com Notion, com Linear,
tudo já, tipo, plug and play utilizando o MCP, ó. Se eu clico aqui, a gente vai dar o MCP Tool, vai configurar aqui as variáveis de ambiente e ele já vai fazer a integração lá direta, por exemplo, com o Notion para criar uma tarefa. É a mesma coisa que a gente vai fazer com o ClickUp aqui. Uma coisa também é que você pode liberar o Google Search para ele. Então, ele pode ter, por exemplo, uma ferramenta aqui, ó, do Google, para ele conseguir, né, buscar mais informações para a gente do que ele só ter acesso a uma coisa mais reduzida. Ele pode fazer uma busca na internet. Outra coisa que ele pode fazer é execução de código. Então, assim, galera, dá pra gente fazer uma parada, tipo, gigantesca. Mas, óbvio, né, vamos step by step aqui pra gente não ficar muito ansioso. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Por exemplo, eu posso liberar várias coisas aqui também para conectar no banco, ou, por exemplo, para conectar numa chamada HTTP para buscar coisas para a gente. Então, a gente pode dar várias possibilidades aqui dentro do nosso agente. Então, a primeira coisa, a gente pode fazer o seguinte. A gente tem esse agente aqui, só que vamos pedir a IA aqui só para melhorar esse agente. Beleza, coloquei aqui, né, para ele criar para a gente, né, só para ele melhorar um pouquinho o prompt e pedir ele para criar um agente especializado em tarefas. E aí a gente pode mostrar para vocês que é muito simples a questão de múltiplos agentes, galera, utilizando essa ferramenta. É bem rapidinho, mas vamos utilizar a IA aqui só para escrever o prompt para ficar melhorzinho para a gente. Não, beleza, galera. Aqui a gente tem, então, ela fez uma configuração aqui bem simples. A gente tem aqui a descrição, as instruções do que o root agente faz. Ele tem um subagente que é o ClickUp, que ele é responsável por gerenciar as tarefas ali do ClickUp. E a gente tem o MCP aqui para conectar no ClickUp, que tem a URL na própria doc do ClickUp. A gente fez a configuração aqui. Eu só pedi para ver se tem alguma coisa relacionada à autenticação. Se a gente vai conseguir fazer a autenticação, porque aqui não deu para colocar nenhum token. Mas beleza, a gente vai descobrir se vai funcionar. Porque lá no ClickUp tem. Quando eu fiz a integração do ClickUp com o MCP, ele clicava no link, né? E aí fazia. Mas como a gente está dentro do assistente, eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso. Mas vamos testar aqui, vamos rodar e ver o que vai dar. Vamos reiniciar aqui o nosso ADK API Server. Vamos reiniciar o nosso Node. Como a gente reiniciou, ele vai criar uma seção nova. Então, a gente vai ter que vir aqui. A gente pode rodar o comando aqui, ó. Só para iniciar a instância lá. Oxi. Vou mandar uma mensagem aqui e a gente começa. A primeira ele deu que a seção não foi encontrada. Search not found. Beleza, vamos ver se agora vai. Vou só comentar aqui. Subiu. Deu erro na conexão aqui. Vamos ver na documentação. Então aqui, galera, a gente vai ter duas novas variáveis, né? O ClickUp API Key e o ClickUp Team ID. E a gente está utilizando esse pacotezinho aqui para a gente conectar no ClickUp. Então, vou colocar aqui as configurações e a gente já volta. Pronto, galera, configurei aqui as variáveis de ambiente. Agora, vamos testar essa integração aqui com o ClickUp. Mas, no caso, a gente já tem, né, a integração do WhatsApp funcionando. E aí vocês podem também utilizar outros tipos de agentes aqui para integrar, né? No caso, eu utilizei o ClickUp, que é a ferramenta que eu utilizo, mas se você utilizar o Notion, provavelmente os passos vai ser mais simples do que esse. Mas vamos testar aqui para ver se vai funcionar. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Acho a session aqui. Vou comentar. Beleza, aí chegou a mensagem aqui no meu WhatsApp, ó, certinho. Oi, como posso te ajudar? Acho que a câmera está invertida, né? Mas chegou. Então, por exemplo, crie uma tarefa. Deixa eu tirar aqui o negócio e vou mandar para a IA o seguinte. Crie uma tarefa no board Gabu sobre como criar um MCP no YouTube. Não sei se vai funcionar, mas vamos tentar. Esqueci de salvar, né? Pronto, agora vai. Não sei se vai funcionar não, tá? Mas vamos tentar. Tá processando, pelo menos. Vamos aguardar. Tá processando ainda, hein? Não sei se vai funcionar não, mas vamos esperar até dar algum erro aqui. Atualizando ainda. Mas a última vez que eu usei o MCP mesmo ali, ele gastou bastante tempo. Ainda processando, galera. Vamos aguardar aqui até dar algum erro. E aí a gente volta. Assim, galera, eu não sei se realmente isso aqui tá funcionando, porque tá demorando muito. Aí é muito. Ó, deu um update aqui, ó. Assim, o ponto é, está sendo processado a mensagem. Eu não sei quanto tempo mais vai demorar. Esse é uma grande pergunta. Tá, enquanto isso aqui vai rodando, galera, vamos só revisar aqui o que a gente fez. E aí a gente vai pro finalmente aqui do vídeo, senão a gente vai ficar o dia inteiro. Então, qual que é o ponto, tá? Quando a gente está utilizando aqui os agentes, né, do ADK, é muito simples da gente fazer todas as configurações. Por exemplo, você sempre vai ter um root agent, que ele vai ser o seu agente principal,
E aí você escreve todas as documentações que ele precisa. E óbvio, você pode usar uma IA para te ajudar a escrever as instruções. E aqui no caso, eu criei um ClickUp, né, que ele vai relacionado a criar as tarefas e tudo mais, gerenciar. Só que das vezes que eu usei, até mesmo no GPT, né, o serviço do MCP do próprio ClickUp, demorava bastante o serviço dele para responder, tá? A gente ficou horas lá esperando alguma resposta. Então, eu não sei. Chegou uma mensagem aqui para ver se tinha algum update. Então, eu não sei se foi a melhor escolha, né, a gente fazer a integração aqui com o ClickUp. Mas uma das coisas legais que eu queria trazer aqui dessa integração é as possibilidades, né? Então a gente abre aqui um mundo, um leque de possibilidades para a gente fazer integrações. Provavelmente a gente vai ter uma parte 2 desse vídeo, né, da gente trazendo mais coisas ali, outras interações. Eu quero fazer isso, mas infelizmente, galera, demorou muito aqui a resposta e a gente vai ter que finalizar o vídeo, infelizmente. Mas qual que é o ponto mais legal aqui? A gente conseguiu fazer a integração com o WhatsApp, conseguimos ter múltiplos agentes, porque ele acionou, né, esse novo agente ali do ClickUp, e quem está demorando para responder é o agente do ClickUp. Então, até mesmo no GPT eu já usei, realmente demorava bastante para rodar, então eu acho que a gente está tendo o mesmo cenário aqui. Então, galera, espero que vocês continuem seguindo aqui no canal, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seus comentários, né, do tipo, pô, fiz, achei legal, ou outras ideias que a gente poderia plugar nesse agente de WhatsApp. Por exemplo, a gente poderia plugar para integrar no Firebase ou integrar alguma ferramenta para a gente ter um controle financeiro ou um sistema de notas. Dá para a gente utilizar o WhatsApp como uma plataforma ali para você gerenciar e utilizar várias coisas. Então é isso, galera. Infelizmente, às vezes acontece, né, da gente não conseguir no resultado esperado no vídeo, mas é legal também as coisas darem errado para mostrar para vocês que nem tudo que a gente grava quer dizer que vai dar certo, né? Demorou pra caramba aqui, e aí vamos pausar, mas já tem bastante aprendizado aqui das integrações que a gente fez, e daí a gente segue para um resultado. Ainda tá rodando, tá? Ele tá inteirando aqui, só que ele não me devolveu nenhuma resposta ainda. Se eu mostrar a tela aqui para vocês, ele tá, tipo, rodando, já tem um tempão, pegando resposta aqui, mas eu não sei se vale a gente esperar isso tudo acontecer, não. Tá consumindo meus tokens aqui, né? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Então, valeu demais. E é isso.